Bom dia! O nosso tema é sobre a avaliação radiográfica da silhueta cardíaca. Bom, a radiografia é solicitada principalmente para a avaliação secundária às alterações cardíacas. O perfil do paciente para esse tipo de exame é de dispneia, com sinais de insuficiência cardíaca congênita, ascite, tosse crônica, sopro e ou risco cirúrgico. O objetivo do exame radiográfico é avaliar o tamanho e contorno do coração. Pode haver abaulamento de somente uma câmara, além da avaliação pulmonar em busca de edemas ou congestão. As variações da silhueta cardíaca podem ocorrer por diversos fatores, como, por exemplo, o posicionamento do animal, projeção radiográfica, fase da respiração, estado corporal do animal, variação racial, experiência do radiologista, conformação torácica e fase do ciclo cardíaco. Por isso, a interpretação das radiografias deve ser realizada com cautela, para evitar diagnósticos incorretos de doenças cardíacas. O método vertebral Hertz-Size, também conhecido como VHS, em 1995 foi proposto por Bushnell e Buckler, uma nova forma de se avaliar as dimensões da silhueta cardíaca. Foi descrito relacionando o tamanho cardíaco com o comprimento dos corpos vertebrais. A soma do comprimento apicobacilar e a largura crânio-caudal máxima mensurada nos ângulos certos entre eles é comparada com o comprimento dos corpos vertebrais, começando na face cranial de T4. O método deve ser seguido por uma avaliação empírica, que é o estudo realizado com o objetivo de descobrir os fatores que estão causando alterações nos resultados, para que sejam identificadas as câmaras do coração que estariam contribuindo com o aumento da imagem radiográfica da silhueta cardíaca. Podem ser feitos em animais filhotes e adultos. O método para a mensuração da silhueta cardíaca é considerado prático e de fácil aplicação na rotina. Pode ser feito em animais filhotes e adultos. O VHS é um método auxiliar para a avaliação radiográfica do coração. A ultrassonografia continua sendo indispensável para a avaliação das câmaras cardíacas e outras alterações do coração. Os animais da raça Yorkshire são frequentemente acometidos por cardiopatias congênitas, como a persistência do ducto arterioso, e por afecções adquiridas, como a endocardiose da válvula mitral. Além disso, essa raça é considerada uma das mais predispostas ao colapso de traqueia, afecção respiratória crônica, que, além de apresentar sinais clínicos em comum com algumas cardiopatias, possibilitam o desenvolvimento de importantes alterações no sistema cardiovascular, sendo que o exame radiográfico do tórax permite o diagnóstico diferencial entre as afecções respiratórias e cardíacas. Levando em consideração o espaço ocupado pelo coração dentro da cavidade torácica, alguns parâmetros auxiliam na detecção de aumento da silhueta cardíaca. Ele deve ocupar 2 espaços intercostais e meio, e o eixo dorso-ventral deve ocupar 2/3 da cavidade torácica. As projeções podem ser lateral, direita e esquerda, ventro-dorsal, onde o ápice cardíaco vai estar em contato com o diafragma, mas deve evitar em pacientes com restrição respiratória, e dorso-ventral, onde o coração desloca lateralmente e não entra em contato com o diafragma. A técnica na realização do exame deve ser feita no menor tempo possível e priorizar em radiografar no pico inspiratório. Em relação às diferenças de portes dos animais, para cães de tórax curto, como os Schnauzer miniaturas, considera-se normal um valor de VHS até 11 vértebras. Por outro lado, para aqueles cães que possuem tórax longo, como por exemplo os Basset, considera-se como normal o valor limite de 9,5 vértebras. Utilizando este método proposto para cães das raças Cocker Spaniel, Boxer e Doberman, obteve respectivamente valores médios de VHS iguais a 11,05,
11,51 e 10,33 vértebras. Vamos lá. Para a primeira projeção, vai ser a lateral direita. Então, a gente vai deitar o animal com o decúbito, no decúbito lateral, então o decúbito direito, e estender. O que é importante na radiografia do tórax? Primeiro, todo o tórax estar contemplado no chassi, os membros torácicos paralelos, então a gente segura, pode puxar um pouquinho mais para trás, mais. A gente traciona os membros e deixa eles paralelos, um pouquinho mais para frente. A cabeça elevada, então a cervical elevada, não muito elevada, não tão tracionada. O que eu normalmente oriento é os membros mais ou menos em uma das quinas do filme, na quina de baixo, e a cabeça, o pescoço mais ou menos orientada na quina acima, tá ok? Então, com o membro tracionado cranialmente e a cabeça elevada dorsal, a gente vai fazer a colimação. O centro do colimador, sempre no centro da região que a gente está radiografando, então aqui no centro do tórax. A gente tem que pegar desde a entrada do tórax até o final, né? O final da cúpula diafragmática. Toda a cúpula diafragmática tem que estar dentro da imagem radiográfica. Então a gente vai se basear mais ou menos pelos arcos costais aqui, então ao final dos arcos costais. E tracionar neste sentido. Então, fazer o movimento sempre os dois membros paralelos, tracionando cranialmente paralelos. Outro ajuste para a imagem radiográfica do tórax é o posicionamento do externo em relação à coluna, então que eles fiquem o mais paralelo possíveis ao chassi. Então, como que a gente vai imaginar isso? Aqui a gente tem um cachorro de tórax profundo. Pode ser que seja um tórax mais alargado, pode ser que seja um gato mais gordinho. Então, a gente tem que sempre imaginar essa linha. Se eu simplesmente apoiar o membro dele na mesa, ele vai ficar angulado aqui. Então, eu tenho que elevar o membro à medida que fique mais ou menos paralelo com a coluna. Para ajudar nisso, a gente pode até utilizar calhas de espuma aqui na região do membro. Tá? O mínimo de artefato possível em cima do tórax. Então a gente pode de repente até colocar aqui no membro e ajudar a apoiar. Dessa forma, a lateral. Tanto